Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, dando sequência ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar, semana passada a Adri Coimbra falou para vocês sobre museu, né? Deu algumas dicas de algumas visitas virtuais para vocês. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo que está no nosso livro. Então, nós vamos falar sobre galeria de arte. E o que é essa galeria de arte? Quando a gente pensa em museu, a gente pensa o seguinte: na história, os museus, antigamente, eles eram gabinetes de curiosidades. O que acontecia? As pessoas começavam a fazer pequenas coleções de objetos e, a partir dessas coleções, eles guardavam, às vezes, num cômodo da casa deles, de repente, as pessoas começaram a querer ver esses objetos e tudo mais, e a partir daí, isso foi tomando uma dimensão. Essas coleções, elas começaram a precisar estar sendo vistas por outras pessoas em um espaço maior. E assim, começou a acontecer o surgimento de museus. Eu tenho um amigo que ele colecionava alguns objetos da época dos tropeiros, da Estrada Real. Ele mora nessa fazenda e aí ele foi colecionando. Primeiro ele tinha um baú, uma caixa, depois ele passou para um baú. De repente era coleção. Toda vez que ele fazia uma viagem, que ele via alguma coisa, ele começava a colecionar isso daí. E aí, a partir daí, o que aconteceu? Ele chegou um momento que ele tinha tantos objetos que não tinha mais caixa e tal. Aí ele começou a colocar num espaço na casa dele, lá no interior, e ele colocou nas paredes e tal. E alguém ficou sabendo que ele tinha essa coleção e começaram aí as pessoas ir lá para ver aquilo. Aí um dia, uma moça resolveu montar um museu que chama Museu do Tropeiro, na cidade, num lugarzinho que chama Ipoema, município de Itabira. E uma parte dos objetos que estão nesse museu são desse acervo desse meu amigo. Ele fez algumas doações de objetos para lá. Então, se vocês passearem por lá, por exemplo, no Museu do Tropeiro, tem alguns objetos dessa pessoa, desse meu amigo lá. Então, começa assim. Eu, por exemplo, eu faço algumas coleções. Faço coleção de caneca, de porcelana, de plástico, umas diferentonas. Faço coleção de moeda e dinheiro que eu herdei do meu pai. Então, eu guardo de localidades diferentes, de épocas diferentes. Então, eu tenho também. E faço coleção de joaninha, adoro joaninhas de vários jeitos. Então, eu tenho muitas joaninhas, de pelúcia, de louça. Então, eu vou guardando aqui, né? Agora, isso são os museus. Então, os museus guardam as coleções e falam um pouco também da história. Pegam artistas renomados de muitos anos atrás, né? E tem os espaços para eles estarem se expondo. E as galerias de arte? O que é essa diferença? Não são obras? São. Então, são o quê? A galeria de arte, ela é como se fosse um museu, mas normalmente os trabalhos são itinerantes. Então, por exemplo, eu pinto porcelana. Então, eu posso procurar uma galeria de arte ou a galeria vir até mim e falar, olha, a gente estava querendo fazer uma exposição dos seus trabalhos. Você quer expor seus trabalhos aqui? Aí eu vou preparar os meus trabalhos, vou falar sobre ele, descrever e exponho lá. Ela pode ficar um tempo, pode ficar 3 meses, pode ficar 1 ano, pode ficar 15 dias. Isso depende muito da demanda do trabalho. E pode ter também galerias que têm um acervo. A partir do momento que elas vão recebendo várias exposições, ao final de cada exposição, às vezes o artista deixa
um trabalho dele como gratidão por aquele tempo lá. E normalmente essas galerias, os trabalhos às vezes são vendáveis em algumas situações. Então, por exemplo, eu posso estar expondo lá e colocar um preço no meu trabalho, se algum espectador chegar e tiver vontade de ver, de comprar, adquirir, ele pode ter ali um valor. Mas nem todo mundo vende, né? Depende muito. Então, a gente viu nas aulas anteriores que a gente tinha a arte na rua e agora a gente está entrando para dentro dos espaços, que é o museu e a galeria, né? Então, esses espaços de artes, olha só essa imagem que legal. Elas são também, elas podem, além de ter as exposições, elas podem ter manifestações artísticas, como dança, uma performance teatral, uma arte circense, pode ter uma apresentação de música. Então, a galeria são espaços de arte que podem estar abrigando todo um tipo de arte, né? Olha só, pode ser itinerante, igual, por exemplo, nós temos aqui a Casa Fiat de Cultura, eles têm exposições, é uma galeria de arte que tem exposições itinerantes, né? Já, por exemplo, na Praça da Liberdade, a gente tem um museu de mineralogia, que são peças que ficam lá, são minerais, pedras preciosas, né? E que toda vez que você for lá, você vai ver aquilo juntamente com uma pessoa explicando, né? Ou então lá no tutorial, às vezes tem um computador, você clica. Então é muito legal, como é o Museu de Arte e Ofício, lá na Praça da Estação. Você tem todos os lugares, se você não tiver uma pessoa para explicar, todos os lugares tem um computadorzinho em que você aciona para entender o que é aquele objeto da coleção lá, do espaço lá, né? Muito legal. A Galeria de Artes, ela tem essa coisa. Olha só, nós descobrimos que há museus em várias partes do mundo. A Adri falou isso para vocês na aula passada. E em relação às galerias de arte, não é diferente. Então, a gente tem galerias para todos os espaços. E esses espaços designados para essas exposições são as galerias de arte. Algumas desses espaços têm exposições permanentes e outros promovem exposições em determinado período. É o que a Adri falou também. Na Casa Fiat de Cultura, eles têm duas exposições paralelas, uma maior e uma outra menor, em que as pessoas vão itinerante, ficam um tempo lá e vão trocando. É bem bacana, né? No CCBB também existe essas exposições, né? É muito legal. A gente vai estar vendo aí, no livro, no nosso livro de artes, tem a foto desses espaços aí, que são museus e galerias, espaços. Tem o Museu do Louvre, o Museu da Tomiotaki, tem o Museu de Pompidou, que é esse daqui, e esse aqui, que é uma galeria Uffizi, que ela foi construída em 1580 na Itália. E olha para vocês verem, ela tem uma exposição fixa e um espaço onde tem exposições itinerantes. E é uma galeria antiga também, né? Então, a gente vai vendo isso aí. Olha só para vocês verem essas imagens aí. Então, a gente percebe que esses espaços de arte, eles abrigam todos os tipos de arte que a gente precisa. A pessoa, quando ela vai fazer uma exposição de arte, ela pensa em como ela vai acomodar essa obra, qual o tipo de iluminação que aquela obra precisa, se for uma obra que as pessoas têm que tocar nela, como que vai funcionar, se é uma obra intocável, como que funciona normalmente aquela fitinha amarela no chão ou vermelha, que mostra para você ter um distanciamento, né?
Então, são vários, a música ambiente, que pode ter a ver com o momento do artista, ou pode ter a ver com um gosto musical, ou só um instrumental. Esses detalhes de exposição, eles são muito importantes para esse aconchego do visitante. Quando o visitante chega na galeria, ele vai se sentir abraçado, acolhido para estar podendo ver esse espaço, né? Então, é muito legal aí. Depois que vocês viram as visitas virtuais que a Adri indicou para vocês lá, na última aula, o que vocês, quais são as regras mais importantes durante a visita a galerias e a museus que a gente pode pensar? Tem algumas regras que são muito importantes. Uma delas é a fotografia. Normalmente, quando você chega numa exposição, a primeira pessoa que você tem contato no museu, por exemplo, em Ouro Preto, tem igrejas que são como se fossem museus, né, de visitação, e que tem os museus acoplados e tal. Eles chegam, você chega e eles falam, olha, aqui você não pode fotografar, se você for tirar alguma foto, não pode ter flash, por favor, fale baixo, não pode comer. Então, são regras, não pode tocar em algumas peças, ou então fala diferente. Se você for fotografar, normalmente, por exemplo, no CCBB, eu já fui em exposição, se uma pessoa foi atender o telefone, o segurança chegou perto dela e falou com ela, você pode atender o telefone lá no corredor, por favor? Porque são pessoas que estão contemplando a arte, então elas não estão com vontade de saber a conversa do outro, não é mesmo? Quando eu vou em exposição de artes, é muito engraçado, gente. Normalmente eu vou com alguém e tudo, mas eu gosto muito de ir em exposição sozinha. Às vezes até algumas pessoas falam assim, Adriana, mas sozinha? Eu falei, porque eu gosto de estar em frente às obras o tempo que eu quero. Porque tem gente que não tem muita paciência de ir numa exposição de arte, né? De ver obras. E eu acho que é tão envolvente, é tão um momento seu, que essas coisas são muito importantes, essas regras. É um momento para a gente estar interagindo com aquela época, com aquele artista, com aquela obra. Então, essas regras de silêncio, não alimentar, não fotografar, parece chato, mas tem um porquê, né? Quando a obra é muito antiga, é para poder essa obra ser preservada, porque o flash ele pode estar deteriorando. Então, são coisas para a gente pensar quando a gente for numa exposição de arte, de verdade, né? Aí agora, pessoal, a gente vai estar... Eu trouxe para vocês uma proposta de trabalho hoje, bem legal. Vocês agora vão ser o artista. E vocês vão pensar nesse espaço de exposição. E aí, para isso, vocês vão imaginar, pegar um brinquedo ou um objeto de afeição sua que você fala assim, nossa, eu gosto muito desse lápis. Nossa, eu acho esse lápis com essa frida aqui, nossa, ele tem um... Mas eu gostaria de expor ele para todas as pessoas estarem vendo. Como que isso aqui pode virar uma obra de arte? Como que eu posso transformar esse lápis em que as pessoas vão lá visitar no meu espaço de arte e vão contemplar ele? Então, aí vocês vão imaginar esse espaço, esse objeto, e o espaço, como que seria o espaço para a exposição do meu objeto? Então, você vai pensar, nesse espaço ele vai ter qual a cor das paredes, como que vai ser a iluminação, esse objeto ele vai estar em cima de um totem,
Ou ele vai ser um ambiente fechado, ou ele vai ser um espaço aberto? Como que é que eu vou pensar nisso? A iluminação, eu vou querer um refletor em cima dele. Como que eu vou imaginar esse meu espaço? Eu vou deixar os visitantes tocarem o meu espaço, ou eu não eu vou ter umas regras, eu não vou querer que ninguém fotografe. Então, a Adri vai querer que vocês pensem nesse espaço, desenhem, projetem esse espaço com esse objeto e façam essas regras. Como que você gostaria desse espaço? Combinado? Não esquecendo de novo de colocar o nome de vocês nesse trabalho e a data do dia que vocês fizeram esse trabalho. Combinado, pessoal? E a Adri espera vocês no próximo encontro. Um beijo, até!